Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos ter esse momento de comunhão uns com os nossos irmãos, esse momento tão gostoso. E agora, Pai, nós também podemos abrir a Tua palavra. Que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando, Pai, aos nossos corações nessa manhã. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar. E que nós possamos sair daqui, Pai, renovados, transformados pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Sabe, queridos, há muito tempo atrás, quando eu estava no meu primeiro emprego, eu e os meus amigos, nós éramos bem novinhos, né? E aí quando a gente teve os nossos 18, 19 anos, cada um começou a comprar os seus carros. E aí teve um amigo meu que ele comprou, eu tô falando 1999, 2000, 2001, só para os irmãos terem uma ideia aí de como que foi. E aí teve um amigo meu que comprou aquele Gol quadrado GTS, sabe, com motor 1.8, ele era um esportivo da época para o pessoal da classe que a gente era, né? E ele tinha o carro mais potente de todos os nossos amigos, ele tinha o carro mais bacana de todos. E andava bem, a gente andava com o carro dele e tal, e era muito bacana. E aí teve um dia que o carro dele começou a falhar, e a gente falou, vamos mexer aqui, né? A gente tinha feito mecânica, a gente achava que sabia tudo, né? Começa a mexer aqui, mexe lá e nada que dá certo. Levamos no mecânico. Aí chega o mecânico pega, abre o carburador, ele olha assim e fala assim, vem cá. Ele fala assim, tá vendo ali? Aquela sujeirinha ali, tá causando esse problema. Aí ele foi lá, tirou a sujeirinha, ligou o carro pegou, tudo funcionou. Aí o mecânico falou assim, que coisa, né? Um carro desse tamanho, um carro que pesa mais de 1 tonelada, um carro extremamente forte, bem potente, por causa de uma sujeirinha, faz com que o carro inteiro pare de funcionar. E sabe que quando ele disse isso eu gravei isso daí. Falei assim, que coisa, né? E isso faz muito tempo, né, queridos? E você sabe que, às vezes, nós podemos ser adultos, nós podemos ser jovens, nós podemos ser adolescentes, nós podemos ter muita inteligência, podemos ter muita saúde, nós podemos ter grandes sonhos, nós podemos ter grandes oportunidades, mas às vezes tem alguma coisa que impede da gente avançar, impede a gente de continuar, impede a gente de fazer as coisas. Mas a gente tem todas as coisas que poderia fazer com que as coisas dessem certo, mas tem alguma coisinha ali que está impedindo de acontecer. E às vezes não é uma coisa muito grande, às vezes é uma pequena coisinha que faz com que tudo pare de funcionar. Assim como naquele carro, uma pequena coisinha fez com que um grande carro parasse de funcionar, às vezes isso acontece conosco também. Eu queria meditar com os irmãos na palavra do Senhor, em 1 Reis, no capítulo 9, de 1 a 5. Enquanto os irmãos estão abrindo 1 Reis 9, de 1 a 5, quero contextualizar os irmãos do que está acontecendo aqui. Bom, os irmãos sabem que Davi, um grande rei de Israel, ele conquistou muitas terras, ele foi um homem segundo o coração de Deus e ele queria muito construir o templo para que Deus pudesse habitar naquele templo. E o Senhor fala assim, não, Davi, você não vai construir não, mas quem vai construir vai ser o seu filho. E aí Salomão, quando ele assume o reinado e ele começa a reinar, ele vai e começa a construir o templo de Salomão, que foi um templo fantástico, né? A gente vê Deus vai falando, olha, vai ser assim, e ele começa a fazer, e aí quando tudo está pronto, ele reúne todas as pessoas, ele ora para que Deus possa vir sobre aquele lugar do Santo dos Santos. Os irmãos sabem que foi assim que foi acontecendo. E aqui em 1 Reis, no capítulo 9, quando Deus começa a falar com Salomão, ele dá umas instruções para ele. E as instruções são o seguinte:
1 Reis, capítulo 9, começando a partir do verso 1, diz assim: E aconteceu que, quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o seu trono do seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Veja que Deus está conversando com Salomão. E Deus, nessa conversa com Salomão, ele fala assim: olha, eu ouvi a sua oração e eu vou realmente ficar neste lugar que você construiu e também vou te abençoar. Mas tem uma coisa que você precisa fazer para que isso possa acontecer. Se você voltar no verso 4, ele diz assim: se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e sinceridade. Olha que interessante, né? A gente pode pensar assim: Deus, o próprio Deus está dizendo que Davi era um homem íntegro. Já parou para pensar que interessante? Né? Você vê que quando Deus está conversando com o inimigo sobre Jó, ele fala assim: você está vendo meu servo Jó? Ele é um homem íntegro. Já parou para pensar que interessante se Deus olhasse para a gente e falasse assim: está vendo meu servo Luiz? Está vendo meu servo Ivanildo? Está vendo meu servo Carlão? Está vendo meu servo Braulio? Está vendo a minha serva? Já parou para pensar? E falar assim: uma pessoa íntegra. O próprio Deus está falando isso, não é a outra pessoa que está dizendo. Mas a gente pode pensar assim: mas será que Davi era perfeito? Será que Davi, ele realmente viveu e não fez nada de errado? Será que foi tudo certinho na vida de Davi? Sabe que teve a gente vê assim, que teve um momento em que Deus fala assim, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então aqui ele está dizendo que Davi era um homem íntegro. Num outro texto, Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente sabe que Davi fez umas coisas que não podia, não é verdade? Mas o próprio Deus reconhece que ele era íntegro e o próprio Deus diz que ele era um homem segundo o coração dele. E sabe o que é interessante? Tem um outro homem na Bíblia também, que a gente às vezes ouve nas igrejas as pessoas falarem assim: olha, não olha para as pessoas, olha para Jesus. Porque quando a gente olha para as pessoas, aí não dá certo. A gente tem que olhar para Jesus, né? Às vezes a gente ouve isso nas igrejas. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo, ele disse assim: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. O apóstolo Paulo falou assim: olha para mim. O que eu fizer, você faz também. Aí você fica pensando assim: ele tem que ter muita coragem para poder falar um negócio desse, né? Porque a gente pensa assim: então se é para olhar para ele, então a gente vai olhar para ele e a gente vai fazer as coisas como ele faz. Mas olha a responsabilidade que ele está trazendo para ele mesmo, para que as pessoas pudessem olhar para ele, e ele fala assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, ele está dizendo assim: eu estou vivendo uma vida segundo Cristo. Então vivam vocês também. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas a gente pode parar para pensar assim: será que o apóstolo Paulo era perfeito para que ele pudesse falar para as pessoas seguir ele, garantindo de que então eles teriam uma vida segundo Cristo? Será que ele era perfeito também? Se a gente for olhar o que o apóstolo João diz, o apóstolo João diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então olha só, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e o próprio Deus diz: Salomão, se você seguir o seu pai Davi, que era um homem íntegro e sincero, então vai dar certo.
E o apóstolo Paulo fala, você pode me imitar, que eu estou imitando a Cristo. Mas aí aqui João diz assim, se a gente diz que a gente não tem pecado, a gente está enganando a gente mesmo. Então quer dizer, como é que será que fica isso? Né? Como é que fica? Então essas pessoas, elas não eram perfeitas. Mas então como é que funciona? Bom, aqui a gente não está falando de perfeição. Aqui é diferente. Porque teve uma vez que o apóstolo Paulo, ele estava sendo perseguido por alguns dos anciãos, e um dos anciãos levou ele até a corte. E aí os anciãos chegam na corte e falam assim pro Félix, que era o governador, fala assim, olha, esse homem aqui está causando aqui na cidade, porque a gente estava tudo bem, e de repente ele começa a fazer um monte de coisa e tal, e ele está bagunçando aqui a situação, e eles começam a acusar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho naquele lugar. Mas aí, o apóstolo Paulo vai justificar, porque chega o momento dele, e no momento do apóstolo Paulo se justificar, ele diz assim, por isso também me esforço, por ter sempre uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. É isso que o apóstolo Paulo responde para Félix e para todos aqueles anciãos. Ele está dizendo assim, vocês estão me acusando aí, mas eu estou com a consciência limpa. Por quê? Porque eu me esforço para fazer isso sempre, diante de Deus e diante dos homens. Então nós estamos falando de uma outra coisa. O apóstolo Paulo não era perfeito, Davi não era perfeito, mas você vê que ele tinha um esforço para que a consciência dele pudesse estar limpa diante de Deus e diante dos homens. Por isso que ele podia falar assim, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos falando de outra coisa. Olha o que Deus diz para Salomão, lá naquele 1 Reis que a gente acabou de ler. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração. Nós estamos falando de integridade, é diferente de perfeição. Se você olhar os grandes personagens que teve na Bíblia, eles zelaram por essa integridade. Enoque, a Bíblia diz que ele andou tanto com Deus que Deus levou ele embora, junto com ele. Abraão, Noé, José do Egito. José do Egito, queridos, nem havia ainda os 10 mandamentos. Nem havia, porque os 10 mandamentos foi surgir lá no deserto. E o José foi vendido para o Egito, ele viveu lá um bom tempo, ele morreu, passaram-se algumas gerações. Aí a Bíblia diz que surgiu um faraó que não conhecera José. Então imagina quanto tempo isso aconteceu. Começou a escravidão do povo de Israel, eles ficaram escravos por todos aqueles anos, e aí eles vão para o deserto, e no deserto Deus dá um mandamento para eles. Mas José, ele chega para a mulher de Potifar e fala assim, como que eu iria fazer tal loucura contra o meu Senhor e contra Deus? Você vê que ele era um homem íntegro mesmo antes de haver a lei de Deus escrita, né? Daniel estava na Babilônia e o pessoal pega e fala assim, olha, vamos tentar acusar ele de alguma coisa, porque eles estavam com ciúmes de Daniel. E a Bíblia diz assim que eles tentaram achar alguma coisa em Daniel e não acharam. Aí eles tiveram que inventar uma regra de que só poderia adorar o imperador para poder tentar levar ele para a cova dos leões, porque não conseguiram achar alguma coisa que eles falassem, é aqui que a gente vai pegar ele. Não teve isso, olha só. Jó, o próprio Deus chega e fala assim, olha aí, Satanás, olha aí, ó, o meu servo Jó, um homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Esse daí é meu servo. Olha só, a própria Bíblia diz sobre esses homens. Ou seja, a lista é grande, né, queridos? Quando a gente olha na palavra do Senhor, esses homens que eles eram íntegros. E se a gente poder for olhar o que significa integridade, no dicionário eu achei ser completo, ser inteiro, ter moral e ser ético. Isso é que o dicionário diz. E na prática, ela é ser honesto e mostrar a adesão consciente e intransigente de fontes de princípios e valores morais e éticos. Isso é o que os dicionários falam. Mas
uma boa definição do que a Bíblia diz do que é integridade, ele coloca assim, ó, o próprio verso que a gente leu. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e sinceridade. E o que é isso? Fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e meus juízos. Você vê que Deus fala assim, olha, eu quero que você viva assim. E o que significa isso? Isso significa viva assim, assim e assim. Aí, queridos, a gente pode pensar assim, quando nós vivemos dessa forma, quando nós vivemos segundo tudo que o Senhor mostra para a gente de como que nós temos que viver, nós ficamos de consciência limpa, nós ficamos bem, nós dormimos bem e acordamos bem. Teve uma vez no meu trabalho que mudaram uma legislação lá e falaram assim, ó, não é mais para fazer desse jeito, mas era mais fácil. A gente pontuava mais rápido, os processos eram analisados mais rápidos, a gente gostava de trabalhar daquele jeito. E aí, de repente, mudou. E aí mudou, a gente, agora vai ser mais difícil de pontuar, vai ser mais difícil de trabalhar, vai fazer o quê? Mudou a legislação, a gente vai ter que fazer assim. Mas teve alguns que falaram assim, eu vou continuar fazendo do jeito que estava e vamos ver o que vai dar. E aí eles continuaram trabalhando do jeito anterior, até que chegou um período lá que o pessoal falou assim, olha, vai baixar uma auditoria aqui nos processos dos funcionários para eles poderem ver como é que está a análise dos processos. Tinha uns que, ai meu Deus do céu, eles vão pegar agora o jeito que eu estava fazendo, e agora o que vai acontecer? Vai dar processo administrativo. E o pessoal estava assim, e aí eu estava pensando assim, eu estou de consciência limpa, sabe? Pode auditar aí, fiscal. Por quê? Porque você está de consciência limpa. E quando nós seguimos os princípios do Senhor, nós ficamos de consciência limpa. Quando você está andando com o seu carro assim, e tem aquela blitz policial ali na frente, aí você pode baixar o vidro, falar, ô seu guarda, tudo bem e tal? Agora, se você bebeu, se você está com a carteira vencida, se você está com o documento do carro vencido, se o pneu do seu carro está careca, se... não sei, alguma dessas coisas está acontecendo, não pagou o IPVA, essas coisas todas, você fala, ai meu Deus, tomara que ele não para, tomara que ele não para. Por quê? Porque você não está com a consciência limpa, você está com alguma pendência, é uma sujeirinha que está ali, e essa sujeirinha que está ali, está deixando você assim, ai tomara que não. E parece que é impressionante, né? O policial vê quando a pessoa está com aquele... O policial vê e fala assim, a pessoa está suando frio ali, né? E é interessante, por quê? Porque quando nós estamos com a consciência limpa, assim como o apóstolo Paulo falou para Félix, nós vivemos tranquilo. E isso é integridade de coração e sinceridade. Mas a gente pode pensar assim, entendo que isso é importante. Agora, como que eu vou conseguir isso? Como que eu chego lá? Como que eu vou ser um igual Davi? Como eu vou ser um igual José? Como eu vou ser um igual Daniel? Eu já entendi que isso é importante. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, para isso, queridos, nós temos 3 pontos para a gente poder ver como que nós podemos, no nosso dia a dia, zelar por essa integridade. Como que a gente mantém isso? Porque nós podemos perder a qualquer momento. Davi perdeu assim. Ele vivia uma vida segundo o coração de Deus, mas uma bobeada de Davi, perdeu tudo isso daí. Depois para ele reconquistar de novo... Mas por uma bobeadinha, o negócio vai. Agora, como que nós podemos, então, zelar por essa integridade? Bom, vamos ver o que o próprio Davi fez, não é? Nós sabemos que Davi, num certo momento, ele olhou para uma mulher, desejou essa mulher, trouxe essa mulher para o palácio, ficou com ela, e aí ele percebeu que ela estava grávida. Aí ele, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque se eles descobrirem que o filho é meu... Aí ele, tive uma ideia, eu vou trazer o marido dela aqui, e vou falar para ele ir junto com a mulher dele, e ficar lá em casa para que possa parecer que o filho é dele, e que o filho não seja meu. Aí ele chama ele da guerra, e fala assim, olha, vai lá para sua casa. Ele, não, eu não vou para casa, eu vou ficar aqui junto com os outros homens e tal. Aí ele, não, pode ir para sua casa, né? Eu libero você. Ele, não, mas todos os outros homens estão aqui, eu não posso ir. Aí Davi fala assim, não está dando certo esse plano, não está dando certo, como é que eu vou fazer? Aí ele fala assim, já sei,
vou falar para que ele fique na primeira fileira da próxima guerra. Aí ele manda uma carta impressionante, né? A frieza de Davi. Ele escreve uma carta, entrega para o próprio Urias e fala assim, ó, vai lá, entrega essa carta para o general lá. Ele podia dar uma lidinha antes, né? Mas não, naquele tempo o pessoal não fazia isso. Aí ele entrega, eu acho que o general olhou assim, olhou para ele, olhou para aquilo, enfim, né? Colocou o homem lá e o homem morre. Aí Davi fala, yes, deu certo agora o meu plano, agora ninguém vai saber de nada, vai ficar tudo tranquilo. Mas Deus viu isso que aconteceu. E aí quando Deus vê isso que acontece, a sujeirinha entra no carburador ali. E aí quando isso acontece, a vida de Davi empaca. A vida de Davi trava. E as coisas começam a ficar complicadas para Davi, porque alguma coisinha entrou ali. E essa coisinha que entrou está atrapalhando. Mas aí quando ele percebe esse erro enorme que Davi mesmo faz, o que ele faz? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Salmos, no capítulo 32. Nós vamos ler 2 salmos. Nesses 2 salmos, que é um salmo do próprio Davi, ele conta como que estava o coração dele e ele conta o que ele faz para que Deus possa ajudar ele nessa situação. Porque às vezes a gente lê a história, né, a gente pensa assim, então Davi ficou com a mulher, matou o outro, aí nasce o filho morre, vem o Salomão, e a gente vê a história como se fosse assim, né, de um versículo para o outro, é como se tivesse passado alguns minutos, mas às vezes não se passaram minutos, às vezes se passaram dias, às vezes se passaram meses naquela situação, e o coração de Davi começa a ficar complicado. Então, em Salmo, no capítulo 32, começando a partir do verso 1, a Bíblia diz assim, é um salmo de Davi, tá? Porque o salmo foi escrito por várias pessoas, mas esse aqui é o próprio Davi que escreve, ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como o calor do verão. Olha só, vamos ler de novo. Verso 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Mas aí ele faz uma coisa, o que ele faz? Verso 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Então disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, então, a primeira coisa que a gente vê que precisa ser feito é que precisamos confessar. A gente pecou, nós fizemos uma coisa que não era para a gente fazer, entristecemos o coração do nosso Deus. E quando a gente faz isso, a primeira coisa que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, é confessar. Ele diz, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos zelar para que a gente possa ter essa integridade. Nós precisamos reconhecer que a gente pecou e a gente precisa confessar. Sabe aquelas orações, no final do dia, a gente chega em casa, cansado, e aí na hora de dormir, a gente ajoelha ali do lado da cama e a gente fala assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados desse dia, no nome do Senhor Jesus, amém. E a gente pega e deita. Queridos, essa não é a oração que a gente tem que fazer. Porque é do tipo assim, Senhor, passa a régua aí em todos os pecados que eu fiz hoje, porque eu quero dormir tranquilo e amanhã a gente começa de novo. Não, mas não é assim que funciona. Pecado tem nome, queridos. O pecado tem nome. Senhor, hoje eu menti para fulano de tal. Não devia ter feito aquilo, eu menti para fulano de tal. Falei isso, sendo que na verdade era assim, assim, assim.
Ah, Senhor, hoje lá no trabalho falei umas palavras duras para o meu funcionário, que eu não precisava ser duro desse jeito. Falei, Senhor, pequei desse jeito também. Ó, Senhor, também com os meus filhos, ou com a minha esposa, ou aconteceu tal coisa. Senhor, me perdoa. Pecado tem nome. Você diz qual que é e fala, Senhor, está acontecendo assim, 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 me perdoa por isso que aconteceu. Porque quando a gente faz isso, queridos, quando você dá nome para o pecado, fica mais fácil para que quando aquela situação chegar, você fala, não, mas eu já pedi perdão para o Senhor dessa situação ontem, então eu não posso fazer isso de novo. Por quê? Porque quando você só fala, Senhor, passa a régua, aí no dia seguinte você fala a mesma coisa, Senhor, passa a régua aí, Senhor. E no dia seguinte você fala, Senhor, e aí você nunca muda. As suas atitudes vão continuar as mesmas e os seus pecados vão continuar os mesmos, porque você não deu nome, você não parou para você mesmo pensar nos pecados que você mesmo está tendo. E aí você não sai daquela situação. Então nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro, e o arrependimento verdadeiro você tem que listar. Senhor, aconteceu isso e aconteceu isso. E quando a gente confessa, aí as coisas começam a mudar. Mas tem mais uma coisa que Davi fez. Vamos lá para Salmos, no capítulo 51, nós vamos ler os primeiros versos e vamos ver o que mais que Davi faz. Além de Davi confessar o pecado dele, ele faz mais uma coisa. Então, Salmos, capítulo 51, começando a partir do verso 1, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você vê que de novo, né? De novo ele está lembrando qual que é o pecado, ele está lembrando o que ele fez. E aí ele coloca no 4, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás dito por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade, do íntimo e do oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apague as minhas iniquidades. Mas olha o verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele percebe a transgressão que ele fez, ele percebe o pecado que ele fez e ele fala assim, Senhor, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais fazer isso. Então cria em mim, Senhor, um coração puro para que eu não faça mais isso. É diferente daquelas pessoas que falam assim, eu faço isso mesmo, né? Porque a gente é humano e como a gente é humano, a gente erra, né? E Deus entende. Então, já que Deus entende, então eu vou fazendo e Deus vai entendendo e eu vou pedindo perdão e Deus vai perdoando e a gente vai seguindo. Mas não foi isso que Davi fez. Davi reconhece o pecado que ele faz e ele fala assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Sabe por quê? Porque eu não quero mais fazer isso que eu fiz. Ele tem uma atitude diferente. Essa atitude de mudança. Ele confessa e ele tem uma atitude de mudança. Você sabe que, vou contar apenas 2 situações do povo de Israel, só 2, mas teve muitas, hein? Teve muitas. Teve uma vez que Josué reúne todo o povo de Israel e ele diz assim, hoje vocês têm que decidir se vocês vão servir o Deus dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos amorreus, e todo esse povo da terra aqui, ou se vocês vão seguir o Deus de Israel. Porém, eu e minha casa, que é aquele versículo que todo mundo sabe, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz isso para o povo de Israel. E o que o povo de Israel fala? Nós serviremos ao Senhor. Não é assim que eles dizem? Então, eles dizem isso. E aí passa um tempo, então eles confessam que eles vão seguir, eles pedem perdão dos pecados que eles tinham e tal, e resolvem seguir o Deus de Israel. Mas aí passa um tempinho, o que acontece? Então, eles falar é uma coisa, mas fazer é outra coisa.
Teve uma outra situação que Elias leva todos os... E lá na frente, agora a gente está falando lá na época dos reis, porque aí depois de Josué veio os juízes e tiveram um monte de juízes e o povo sempre fazia o que era mal aos olhos do Senhor e aquela coisa arada toda. Aí chega os reis e dentre os reis vai passando até que chega na vez de Elias e Elias fala assim, eu vou fazer o seguinte, vamos todo mundo para o monte, vamos fazer 2 altares, um para Baal e o outro para o Deus verdadeiro. Aquele que vocês vão adorar o Deus de vocês, e eu vou adorar o Deus verdadeiro. Aquele que responder com fogo, esse daí vai ser o Deus verdadeiro. Vocês topam? Aí todo mundo falou, tá, a gente topa. E aí ele falou, pode começar vocês primeiro. E aí a Bíblia diz que os profetas de Baal ficaram, e nada do Deus Baal responder. E aí Elias fala assim, bom, já deu o tempo de vocês, agora é a minha vez. E ele ora a Deus e Deus responde com fogo. E aí todo mundo fala assim, só o Senhor é Deus e tudo mais. E eles então entendem que Deus é o Deus verdadeiro. Aí passa-se um tempo, o que está acontecendo com o povo de Israel de novo? Volta o povo de Israel pecar contra os deuses da terra de novo. Então quer dizer, confissão é importante, mas a atitude é fundamental. Porque senão você vai ficar confessando todo dia e você não muda de vida. Tem que confessar, mas tem que mudar. E quando Davi fala assim, o Senhor cria em mim assim, e você vê que depois Davi não fez mais isso. E Davi era o rei, ele podia pegar a mulher que ele quisesse no reino, se for parar para pensar, porque ele mandava matar quem ele quisesse também. Mas ele não fez mais isso, porque ele entende, não, Senhor, eu não vou fazer mais isso. Então, confissão é importante. Confissão é importante. Atitude também é importante. E quando nós cumprimos essas 2 coisas, então aí tem um outro ponto. E aí essas 2 partes somos nós que fazemos. Mas aí a Deus vem com a parte dele, para que Deus possa também estar agindo nisso. Lá em Lamentações, no capítulo 3, nesses versos, se os irmãos quiserem abrir comigo, lá vai estar falando como que Deus responde a um coração que decide viver uma vida diferente para com ele. E aí a gente fecha o terceiro ponto do quão importante é para que a gente possa estar zelando por essa integridade que nós precisamos ter. Lamentações 3, começando a partir do verso 22, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Então você vê que, além de, quando nós confessamos, quando nós mudamos a nossa atitude, então Deus vem com a sua graça sobre nós, para que então nós possamos, para que Deus possa completar isso na gente. A graça vem de Deus, e a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus faz. Existe 2 tipos de graça na Bíblia. Tem a graça comum, que é a graça que Deus dá para todas as pessoas. Você vê que a chuva vem para os de Deus e os não de Deus. O sol vem para os de Deus, para os não de Deus. Deus faz prosperar os que são dele e os que não são dele. Deus dá inteligência e saúde para os que são dele e para os que não são dele. Você vê que os que não são de Deus também recebem muitas coisas. E isso é a graça comum. Mas aqueles que buscam a Deus e aqueles que vivem uma vida diferente, a graça de Deus sobre eles é diferente também. E a gente pensa assim, quando Deus derrama dessa graça dele sobre nós, então nós vivemos em paz, então nós vivemos diferente. Você vê que às vezes o Davi, quando ele diz assim, os meus ossos estavam secando, mas aí quando ele confessa, aí Deus volta a dar aquela paz para ele e ele volta a viver a vida dele bem de novo.
Por quê? Porque a graça de Deus vem sobre Davi e Davi é renovado e ele volta a viver uma vida segundo o coração de Deus. Quando esses 3 pontos estão presentes na nossa vida, então a gente zela pela integridade. Mas se um desses pontos falhar, a integridade é atingida. Se a gente não confessar, a integridade é atingida. Se nós não mudarmos a nossa atitude, a integridade vai ser atingida. E se nós não fazemos essas coisas, Deus não derrama a graça dele sobre nós. E aí a nossa integridade é atingida. Ou seja, nós precisamos, dia após dia, estarmos zelando pela nossa integridade. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E precisamos confessá-los eles por nome. Precisamos ir até a pessoa e falar assim, olha, eu fiz isso contra você, me perdoa. E Senhor, me perdoa por ter feito isso. Nós precisamos fazer isso. E quando nós fazemos isso, nós mudamos de atitude. E falamos assim, Senhor, não quero mais fazer isso. E nosso dia a dia, nós vamos pecar, sim. Mas nós vamos pedir perdão ao Senhor, nós vamos nos reconciliar com Deus, nós vamos mudar a nossa forma de viver, e então nós vamos seguindo esse caminho. E nós vamos seguindo esse caminho dia após dia. É interessante que quando a gente está em família, a gente fala assim, não quero mais fazer isso, me ajuda. E os nossos familiares ajudam a gente para que a gente não caia mais naquilo. Se a gente, aquelas coisas que a gente faz que não é bom, as pessoas, olha, vou te ajudar, vou estar orando por você. Então a gente confessa e a gente ora, Senhor, me ajuda a mudar. Essa atitude precisa acontecer. Tem 3 versos na palavra do Senhor muito importantes sobre cada um desses 3. Em Provérbios 28:13 diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que o confessa e abandona alcançará misericórdia. Então você tem que confessar e abandonar essa situação. Aí você alcança a misericórdia. E o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, verso 5, ele fala assim, fazei, pois, morrer a sua natureza terrena. Ele fala assim, faça morrer essa natureza terrena que você tem pecaminosa. É atitude. Nós precisamos mudar a nossa atitude, para que a gente possa viver uma vida diferente. E aí a graça de Deus, em Salmo 136:1, ele diz, rendei graças ao Senhor Deus, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. E esse verso, esse 136, vai contar grandes fatos que Deus fez com o povo de Israel e mostrou o quão gracioso Deus foi com esse povo. Então nós pensamos assim, nós precisamos zelar pela nossa integridade. Para que nós vamos ser perfeitos? Não, nós não seremos perfeitos. Mas as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, olha, ele brigou com fulano de tal, mas ele teve humildade de ir lá e pedir perdão. Os não cristãos não têm humildade de pedir perdão. Ele vai falar assim, nossa, olha que diferente que essa pessoa é. Olha aquele ali foi irresponsável em tal situação. Ele errou, mas ele foi lá e se consertou com o chefe, pediu perdão para o chefe e falou que vai consertar aquilo que ele tinha feito. Então, olha só, é nessas coisas que as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, eles não são perfeitos como nós não somos perfeitos, mas eles buscam querer ser pessoas melhores. E eles consertam os erros que eles fazem. E eles têm humildade de reconhecer e têm coragem de querer mudar de atitude. Isso faz uma diferença muito grande. Quando nós vivemos assim, queridos, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, eu quero ter esse Deus que você tem. Eu quero viver essa vida como vocês vivem. Porque quando nós vivemos assim, a paz de Deus vem sobre nós. Essa graça de Deus vem sobre nós. E nós podemos viver mais tranquilos, com a consciência limpa. Lembra? Com a consciência limpa. E essa paz, queridos, ninguém tira. E as pessoas olham para a gente e falam assim, mas que paz é essa que você tem que eu não tenho? Você fala, é que eu tenho um Deus. E esse Deus me ensina a viver assim, assim e assim. E isso faz toda a diferença. Hoje você tem a oportunidade de confessar o seu pecado
um por um. Não é passa a régua aí, Senhor, mas é um por um. E você tem a oportunidade de mudar de vida e de não fazer mais isso. De falar, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais fazer isso, me ajuda a mudar nessas coisas que eu tenho feito. E quando nós fazemos isso, você recebe o perdão de Deus e a graça do Senhor vem habitar em você. E quando nós vivemos assim, queridos, nós vamos estar zelando por essa integridade, vamos ter uma consciência limpa, um coração puro, e nós poderemos ser usados pelo Senhor para poder fazer as coisas que Ele tem para nós. A gente pensa assim, o meu amigo tinha um carro potente, um carro forte, era um esportivo, mas aquela sujeirinha impedia aquele carro potente de dar todo o seu desempenho. Então, às vezes, é uma coisinha que está travando a minha vida ou a sua vida. Coloque isso diante do Senhor. Peça perdão ao Senhor. Confessa. Peça perdão. E deixa isso para que Deus possa vir sobre você. E que você possa voltar a ser essa pessoa usada poderosamente por Deus, onde você estiver. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ler a Tua Palavra, que o Senhor deixou escrito para nós tantas histórias do Teu povo de Israel, em que nós podemos ver como que o Senhor agia com eles, como o Senhor age até hoje, como eram as respostas dessas pessoas em relação a Ti. Pai querido, nós vemos como o Teu servo Davi, ele peca, mas depois ele se arrepende, ele confessa, ele deixa e não faz mais essas coisas, e o Senhor renova e restaura a vida dele por completo novamente. Pai querido, quantas vezes nós agimos assim também? Quantas vezes nós pecamos e nós não confessamos nossos pecados a Ti? Quantas vezes nós pecamos e continuamos pecando porque a gente gosta daquele pecado que nós estamos fazendo? Mas que no nome do Senhor Jesus, que nós hoje possamos pedir perdão de pecado por pecado que nós fazemos, e que isso, em nome de Jesus, que nós possamos ter a atitude de não pecar mais contra Ti desses pecados que nós temos feito, que nós não venhamos a ter mais prazer nisso, que o Senhor possa criar em nós um coração puro, Senhor Deus, para que nós possamos ter esse espírito inabalável como Davi diz na Tua Palavra, para que nós possamos mudar de atitude, para que nós possamos viver diferente, uma vida que agrada a Ti, e que a graça do Senhor possa vir sobre a nossa vida, e que nós possamos ser servos do Senhor, íntegros, retos, que se desvia do mal, para que nós possamos agradar o Teu coração. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.